Estamos aqui com o professor Edson Cavallari, graduado em História pós-Lato Sensu, em Metodologia e Didática do Ensino Superior e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia. Professor, só pode fazer um breve relato sobre a cultura aqui em Ariquemes? Bem, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de um ambiente, uma discussão bastante ampla, né? Cultura envolve vários aspectos da produção humana. Nós temos uma cultura bastante diversificada devido aos aspectos da colonização, da ocupação do território. Se a gente pensar, por exemplo, do início da vinda dos primeiros brancos, né, para a produção econômica, o ciclo da borracha, no final do século XIX, depois no meados do século XX, né, vai trazer a sua cultura, que vai mesclar, né, sobretudo os nordestinos traz sua cultura, acaba mesclando com a cultura indígena, né. É um primeiro momento da produção cultural aqui de Ariquemes. Depois nós temos um segundo momento, que é a vinda dos imigrantes, sobretudo a partir da abertura da BR-364, na década de 60, e o início da colonização através do Plano de Integração Nacional, que vem a fazer uma ruptura com aquele momento que vivia, né, da produção econômica, que já estava em decadência. E aí nós temos uma diversidade, uma diversificação ainda maior, pela vinda de diferentes grupos humanos do país, né? Sulistas, nordestinos, uma segunda leva de nordestino, pessoal do centro-oeste. E aí nós temos essa característica aqui de Ariquemes, uma cultura bastante híbrida e, sobretudo, ainda num processo de formação de identidade cultural, né? Nós não podemos afirmar que nós temos uma identidade cultural. Nós estamos caminhando para a formação de identidade cultural. Quando nós falamos de identidade cultural, refere-se àquilo que todos nós nos sentimos fazendo parte da mesma coisa, né? E nós não temos ainda, né? Tem alguns grupos que têm uma identidade muito forte, a gente pode citar, por exemplo, o CTG, né? Que eles têm essa identidade cultural muito forte, mas fora isso nós ainda estamos caminhando, pelo menos no meu entender, para a formação de identidade cultural do município. Bom, nós temos várias lendas, né, conforme eu apresentei lá na conferência municipal, mas quando nós falamos em lendas, a gente tem que entender que as lendas elas são construídas, talvez, geralmente com um fundo de verdade, mas com a fundamentação, um objetivo pedagógico, né? As lendas, elas têm como objetivo explicar alguma coisa, satisfazer alguma curiosidade, né? Então, assim, nesse sentido, nós temos várias lendas que eu apresentei, né, como o Patacão, Sansão dos Seringais, né, que era o Miguelão e tantos outros, mas, no meu entender, um dos mais fortes, por se caracterizar como religiosidade, é o São Geraldo. E outros ainda que eu estou investigando, que tem uma outra lenda bastante forte, bastante presente, que, enfim, mas como eu estou em processo de investigação ainda, né, falta ainda fazer a conclusão da mesma. Mas o São Geraldo é uma lenda, não é uma lenda, né? É uma prática religiosa, né? Um santo popular, né? Santificado aqui na nossa região, que está presente provavelmente desde o momento da sua morte, por volta de 1875, né? Provavelmente, uma data aproximada, que eu fiz isso com base na investigação lá do mestrado. Por que ele sobrevive? Por ser né, de ter esse caráter religioso e, sobretudo, porque tem a festa em homenagem ao mesmo, e essa festa ela serve como reforço desse imaginário. Embora a gente, dentro desse mito de São Geraldo, a gente tenha três fases distintas, né? Nós temos uma fase onde ele surge como mito, né? Nós temos uma fase que é onde só havia uma peregrinação ao seu túmulo, e a terceira fase que é quando se constitui a festa. A festa acaba por reforçar todo esse imaginário, porque anualmente é um ponto de encontro de pessoas de vários lugares do país, né? Vem do norte, aqui do município, que vão lá pagar suas promessas a esse santo popular. Não é por ser um santo popular, ele não é reconhecido oficialmente pelo catolicismo. Muitos, a começar pelo nome da cidade, né? Uma antiga tribo chamada, o nome deles era Arropovo, porém eles eram apelidados pelos seus rivais de Ariquemê, não é? Aquele que mora perto do rio. Mas como o apelido nunca é bonito, né? Provavelmente era no sentido pejorativo de brejeiro, aquele que mora no brejo, né? Provavelmente, não estou afirmando que seja, porque apelidos geralmente são pejorativos, ainda mais dado por inimigos, né? Nós temos
como eu citei lá na Conferência Municipal de Cultura, herança nas toponímias, né? Rio Jamari, a Avenida Canaã, que tanto pode se referir ao Rio Canaã, né, provavelmente, ou ainda se você pode pegar uma outra matriz, né, oriental, né? Nós temos na própria culinária, né, embora esteja presente em vários outros lugares da Amazônia, né? O exemplo é a tapioca, que faz um grande sucesso, né, na questão culinária. Nós temos, como eu citei, né, o nome de rio, o nome de avenidas, né, e nomes que a gente usa comumente, mas nós já trouxemos essa carga cultural, né, em relação a algumas práticas alimentares de outros grupos indígenas também. Mas está presente as toponímias indígenas aqui em Rondônia, assim como no Brasil todo, ou na América toda, que vai do Canadá à Argentina, elas estão presentes, né? Manhattan, né, que é o nome indígena, né, Idaho, e aí a gente vai puxando no México, e a gente tem vários nomes, né, presentes, que enriquecem a nossa cultura. Quando eu estive na Conferência Municipal de Cultura, na palestra, eu fiz a proposta da gente colocar no currículo municipal a disciplina de educação cultural do município. Muito embora, né, talvez as pessoas que deveriam se ouvir, né, só foram lá compor a mesa e vazaram, né? Infelizmente é isso, né, não tem por que esconder, porque é fato, né? Pessoas que deveriam ouvir essa proposta, né, tiraram fotos e foram embora, né? Mas nós temos que pensar a cultura como elemento de equilíbrio do ser humano, né? E se nós pensarmos a cultura como elemento de equilíbrio do ser humano perante as suas angústias, né, seus pontos de refúgio lá, a cultura faz parte da cosmovisão humana, daí nós vemos a necessidade de nós criarmos, né, criarmos ou recriarmos a prática da valorização cultural. Agora, eu sou bastante cético no que diz respeito a gente fazer isso através de uma lei, né? A lei pode ajudar? Sim, pode ajudar. Mas a cultura é uma prática diária, né? Se nós pensarmos quantas vezes você se baseia na sua cultura para ter um equilíbrio diário, por exemplo, quem é cristão, quantas vezes recorre nessa prática cultural durante um dia? Da mesma forma, se a gente pensar em uma construção cultural, mas a gente tem que começar com as crianças, né? Começando com as crianças, ensinando, né, elas os aspectos culturais da nossa cidade, do nosso estado, né? A valorização do nosso, porque nós temos o mau costume de valorizar o de fora, né? Você vê crianças que sabem muito sobre aspectos culturais, músicas internacionais, né? Porém não conhece as construções nacionais. Pode, no sentido que se não deixar isso somente a cargo da comunidade, né? Se o poder público entrar com sua ação no sentido de promover ou até mesmo facilitar o surgimento de grupos ou patrocinar vindas de grupos, né, para o teatro, incentivar a prática de ir ao teatro, aí entra naquilo que eu falei. Você pode também levar alunos para ir formando, né, consumidores desse tipo de cultura. Nós podemos fazer uma virada que vai vir a médio, sobretudo a longo prazo. Não é uma coisa de imediato. Edson Cavalari é professor da escola Anísio Teixeira desde 2010, no município de Ariquemes. Tem obras publicadas e não publicadas. Professor, quais as obras que você já publicou e que ainda deseja publicar? Bem, meu primeiro livro publicado foi Seven, Contos de Terror, ainda durante minha graduação. O segundo livro foi Contos Distintos, também durante a graduação. E depois eu comecei a escrever poemas, descobri que tinha um leve dom para escrever poemas. Esse foi o meu primeiro livro de poemas, Entre Mundos. O segundo livro, Mundos Possíveis.
terceiro livro na sequência, embora tenha sido aprovado para publicação da editora portuguesa, eu não tive condições financeiras para arcar com a publicação. E a sequência correta seria este que eu consegui publicar pela editora Viseu. E este livro está disponível para compra na internet, em sites que vendem EPUB ou o livro físico também. Basta entrar no site da editora Viseu que está disponível. Este livro, Uma Viagem ao Mundo dos Paritintins, foi feito em coletivo durante o mestrado, uma obra coletiva, e eu e meu grupo fomos autor de um dos artigos que está aqui presente. Esta é a minha dissertação de mestrado, São Geraldo do Seringueiro, Espacialidade da Fé Popular em Ariquemes, que eu trato de um aspecto cultural aqui do município de Ariquemes muito importante, embora abranja outros santos populares também, que na Amazônia são muitos presentes, são vários, Este livro, História Concisa de Ariquemes, ele não foi publicado, ele foi construído durante a iniciação científica da minha graduação, Nilma Rinaldi e eu, Infelizmente, embora a gente tenha tentado recurso para a publicação do mesmo, nós não obtivemos nenhuma resposta positiva. E aí entra uma outra questão, que é todas as minhas obras foram arcadas do próprio bolso, daí a pouca visibilidade, a pouca quantidade também numérica de exemplares editados. Muito embora na biblioteca municipal tenha, que eu fiz doações, e também a própria prefeitura comprou algumas unidades de meus livros para distribuição, nas escolas públicas, acredito eu.